ela descendo, a gente pedindo informação e às vezes quando eu estou ligado ali, Deus falando comigo, tem que parar, tem que fechar e terrível, terrível. Eu vejo ontem eu saí dali, mas me colocaram ali porque eu fui acidentado devido ao joelho aqui e foi para mim que me abençoar. E hoje está querendo sair, estou querendo deixar. Diz assim, querido, capítulo 2, versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crer em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. A igreja. 45. Eu sou a luz que viu o mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir 47, igreja. Se alguém ouvir a palavra e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa ou há de julgar no último dia. Porque eu não tenho para o Pai que me enviou, ele mais o Pai que me enviou. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai, eu tenho dito. Amém, queridos? Amém. O que me chamou a atenção aqui, e eu vou chamar a atenção de vocês sobre alguns versículos anteriores a esses, que quando Deus dá uma mensagem, geralmente Deus usa alguém da igreja para testificar aquilo que realmente ele fala. E desde que o pastor falou sobre estar emotivo, sobre estar feliz, né, por às vezes estar choramingando por um canto, o outro não por tristeza, não por murmúrio, mas por felicidade. Às vezes por preocupação pelo projeto estar decolando e às vezes olhar ao redor dele, às vezes, infelizmente, ele está, né, aparentemente só. E Deus testificou o que ele me deu. Por que isso? No versículo 37 diz: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceram-lhes os corações, a fim de que não vejam os olhos com os olhos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Pastor falando, e Deus testificou comigo, por quê? Quando a Bíblia fala que o Evangelho não foi para o mundo, acontece muitas das vezes essas coisas. De entrar em lugar onde o pastor Camargo está entrando, em que, para as demais sociedades, até pela lei presente na cidade, aquele povo não tem jeito. Ali só tem o que não presta. Só vai sair o que não presta. Se eles pudessem, eles fariam igual aquele filme, né? D13. Né? Eles passariam um muro para realmente separar todo aquele povo dos demais da cidade. E aqui o profeta Isaías, para se cumprir o que o profeta Isaías falou, né? Quem creu nas nossas pregações? Muitas das vezes a gente tem falado da palavra, tem pregado, tem anunciado as boas novas, e outros têm ouvido falar, mas está pregando esse povo, pregando o povo errado. Esse povo não tem jeito. Não tem jeito. Já cresce aquela índole, se torna adolescente, pior ainda, e adulto, dá no que dá. Mas só que, no que eu li, Jesus nos chama a atenção
algo fabuloso sobre o julgar, sobre a preocupação em si ou não das pessoas que estão crendo no que está sendo pregado. Porque ele não veio para julgar. Ele não nos colocou aqui para julgar. Ele nos colocou para pregar o Evangelho. Crendo ou não, temos que pregar. Aceitando ou não, um dia vão te comparecer diante de Deus. Aquele sim. Naquele dia sim. E eu lembro, e Deus começou a falar comigo, me levando lá no início de tudo, e algo por onde eu passei por outras igrejas, e tipos diferentes do Evangelho que me ensinaram. Eu era insuportavelmente terrível. A minha irmã mais velha corria de mim quando chegar na minha mãe, ela corria. Mas foi o Evangelho que me ensinaram. Aquele Evangelho carrasco. Aquele Evangelho de que olhar para você de cima e embaixo, te esquadrinhava e te condenava na hora. Era o que me ensinaram. Eu não sabia de nada. Da onde eu nasci e cresci, para mim, realmente aquilo era a verdade. Consegui, pelo misericórdia de Deus, consegui ganhar minha mãe para Jesus e outras pessoas. Só que o nível social da minha irmã é outro. Sempre foi. Sempre foi. Então é bem mais diferente. Temos que ter um outro tipo de estratégia para poder pregar uma pessoa que tem dinheiro. Por quê? Não sei. A estratégia que é Deus. Temos que pedir, temos que orar, temos que buscar. E a querida fala. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crendo, não em mim, mas naquele que me enviou, a quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz a quem vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Qualquer um sabe bem e o mal. Quando a gente prega e coloca diante da pessoa, para que a pessoa possa verdadeiramente parar e se lembrar do que anda fazendo, se está certo ou errado, você deixa para a própria pessoa um fim. Eu lembro que eu passei por uma igreja que era tão... O regime lá, regime militar era pouco. Era pouco. Se eu fosse fazer prova para poder passar para o regime militar, era pouco na igreja que eu passei. Pouquíssimo. E eu lembro que Deus começou a falar comigo da Bíblia e aquela coisa, e eu era diácono recente, e o pastor colocava a gente para poder rodar esse plano do tempo, para poder tomar conta das ovelhas. Os obreiros tinham que tomar conta das ovelhas. A gente rodava prática, e eu bati de frente e falei: não vou. Não vou. Não, você vai, não vou, não. Sai da obediência, fica no banco. Querendo ou não, para que eu posso perder a obediência. Nossa, o que eu vou fazer? Querendo ou não, querido, para todo mundo se conhece. Todo mundo se esbarra. E, num determinado dia, eu passei por uma pessoa, vi a pessoa numa situação, e ele também passou de carro e viu. Depois, no culto, ele falou comigo: você estava junto e você viu. Essa pessoa não vai pegar. E você que vai pegar essa pessoa não vai pegar essa pessoa. E a Bíblia não ensina. E a Bíblia não ensina. Diz abençoando assim. Como eu vou condenar, julgar uma pessoa dessa? Aqui Jesus fala, ele está preocupado, querido. Se as pessoas vão crer ou não, a preocupação de Jesus é que a gente anuncie o Evangelho. Querendo ou não, todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E a palavra de Deus fala o quê? Que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra. Aí vem o profeta Isaías preocupado. Quem creu nas nossas pregações? Não se preocupe, querido. Não se preocupe se alguém está zombando, se alguém está caçoando, se alguém está escarnecendo no que você está falando para uma outra pessoa que está necessitada de ouvir o Evangelho. Não se preocupe. Porque muitas das vezes esses que estão
esclarecendo daquilo que você está falando, ou do momento em que você está vivendo, ele está ouvindo e está servindo para ele aquela mesma palavra. E fora ainda, eu sou a luz do mundo. Qualquer um que viveu nesse mundo sem Jesus, pastor, pensou uma coisa importantíssima. Se não fosse o Evangelho pregado, se aqueles que pregaram para nós se preocupassem em serem ouvidos, se preocupassem se a gente ia crer ou não, a gente não estaria aqui. Né, pastor? Não, Nick. Graças a Deus que eles entenderam o verdadeiro Evangelho, a verdadeira missão. Eles de pregar o Evangelho. Quantos de nós, de amigos e parentes, estávamos juntos? Hoje nós estamos na presença de Deus há tempo e eles continuam a mesma vida porque eles não creram. Mas Jesus se preocupou não, se preocupou não, querido. Porque no meio daquele, uma alma aceitou Jesus. É a grande festa do céu. É complicado, querido. É como um cantor na mídia. Um evento anunciado, subir no palco, chegar, cadê a pessoa? Vou pregar, eu vou cantar para quem? Não se preocupa, né? Porque a preocupação deles é a mídia, a fama, é o holofote. Não é para o Evangelho não, querido. Que não tenha ninguém. Pregue. Porque aonde a tua voz chegar, é lá que vai fazer diferença. Eu lembro como se fosse hoje. Ele já esteve aqui e eu tinha igreja em Frente Balão. E nesse dia tinha eu, como o pastor Camargo fala, eu, Espírito Santo, Jesus e Deus. Nesse dia minha esposa estava agarrada no condomínio, trabalhava fechado nessa época e foi um período de temporada. Minhas filhas estavam com a menina então na conta dela, eu levou para o culto, abri a igreja e comecei a pregar. Eu não estava preocupado, queridos, se a igreja estava cheia. Tinha muito mais cadeira do que essa. Lá é bem maior do que esse espaço. Mas a palavra daquele dia, querido, avançou esse matagal, atravessou essa rua, pegou o morro. O rapaz que estava na casa ouviu a mensagem, estava desesperado, estava numa vida que só Jesus. Ele desceu, de repente ele jogou na porta. Amém, pastor? Amém, querido. Entra. Olha, quero aceitar Jesus. Pô, glória a Deus. Ele falou, olha, toma a mensagem. Foi lá no morro, onde eu estava desesperado, eu orei por ele, e o menino é crente até hoje. Glória a Deus. Amém. A preocupação de Jesus é que os crentes não se calem. Essa é a maior preocupação de Jesus. Se o povo vai dar as costas, se o povo vai querer aumentar o som no alto-falando no funk, Jesus não se preocupa com isso. Ele não se preocupava naquela época. Começava a persegui-lo, começava a coagir, ele fugia entre o povo, disfarçadamente sumia. O povo procurava, ele opa, já estava pregando do outro lado. E o povo acompanharia atrás. Aqui ele fala, no versículo, cadê? Versículo 42. Diz, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Em outra versão, na minha microbíblia diz sobre o status, sobre a posição social. Queridos, os patrões têm que ouvir o Evangelho. Eles, por mais que eles ouvem crer, eles não
de confessar, muitos deles, para que eles não venham perder o status, posição social, aquela coisa para não, do evangelho, e de repente a patente vai falar, então você vai sair do nosso meio, então você está despedido, né? Muitos, são poucos. E aqui fora deles, os principais. Mas eles não se manifestaram para que não fosse expulso. No meio da sinagoga, no meio dos grandes, no meio dos prega. Prega. O meu patrão já cansou de ouvir a ponto que ele me deu uma igreja. E todo mundo sabe. Sou perseguido por causa disso. Sou evangelho e não abro mão. Quer mandar embora, me mande embora. Não tem problema, mas não nego. E a preocupação de Jesus é essa, querido. No momento oportuno, temos que ser oportunistas sim. Porque muitas das vezes você olha para certa pessoa e olha, isso é coisa de ser humano, querido. Olha para nós, que pessoa antipática, né? Tem como pregar o evangelho daquela pessoa? Não tem como. Mas, quando você menos espera, essa pessoa que outrora era antipática, chega até você, fala, oi, bom dia, boa tarde. A oportunidade é essa, de você chegar e falar para ela, daquilo que Deus tem mandado falar a tempo. A tempo. Quando Jesus fala que é para a gente amar nossos inimigos, começa com aquelas pessoas que a gente, né, acha que é antipática, acha que é cebosa, acha que é metida, porque isso tem muito com mulher, né? Homem não tem essas coisas não. Homem tem esse negócio de metido. Não, mulher tem assim, né? Olha assim, porque mudou o jeito do cabelo, está todo metido que mudou o jeito do cabelo. Não é nada, por uma ação errada, o cabelo está pouco flaco. Está entendendo? Isso é coisa de mulher. E quando mulher para pegar birra com outra é terrível. A coisa é muito mais fácil possível. Coisa de estalar o dedo. Sabe? É coisa de, de passar e esbarrar já, E o evangelho, muitas das vezes, tem deixado de ser pregado é por causa dessas rechas, por causa dessas coisitas, em que muitas das vezes o evangelho tem chegado em certo momento e tem parado. Quantos que trabalham conosco que necessitam de ouvir a palavra de Deus que a gente nunca falou? Quantos? Não precisa voltar, são vários, né? Mas pensa bem nessa noite, querida. Você está hoje aqui, regozijando, se alegrando por esse privilégio, porque alguém pegou o evangelho e crê. Talvez não creu na hora, mas ficou guardado dentro de você. Ninguém nunca pregou para mim. Nunca ninguém chegou e entregou por mim, tipo, Jesus te ama. Não, lá tinha medo da gente. A gente era macumbeira até o tutano mesmo. Tinha medo. A gente fechava a rua, a gente não passava. Mas Jesus me visitou durante 30 dias num sonho. Foi ali que realmente eu conheci uma família. Foi ali que eu aceitei Jesus. Antes o pai já queria me matar. Eu enfrentei ele e falei para ele, se você é pastor, então eu queria me converter de novo. Eu falei para ele quem eu era, e ele falou que ele era. Eu falei, então eu estou aqui para poder aceitar esse Jesus de vocês, tão poderoso. Porque o que eu sigo já não é mais aquilo tudo que eu achava. Mas alguém que falou do evangelho. Alguém realmente teve uma postura e abriu os lábios e deixou Deus falar. E a preocupação de Jesus não era eu esclarecendo que iam falar para mim. A preocupação de Jesus não é aquilo que falaram para você e você saiu debochando. Quantos? Tirando o pastor Camargo, que é do berço de nós aqui. Quantas vezes? Alguém falou? Nunca ninguém falou para mim, eu vim de longe. Falaram lá, bando de crentes lá medrosos. Vai, seus medrosos. Calça frouxa. Não passa aqui porque está com medo? Que Deus é esse de vocês?
Um belo dia, estava eu junto com eles, congregando no mesmo tempo. Chorando, mas chorando que parecia que, sabe, que todo o livro do meu corpo ia sair pelos meus olhos. Aquela coisa gostosa, aquele primeiro amor. Eu costumo falar com a minha esposa que o Pastor Camargo vive no primeiro amor 24 horas, porque o dia é 24, se fosse 36 seria 36. E eu lembro que é o seguinte, quando ele fala sobre a igreja aqui, há muitas pessoas na prática que não falam comigo, nem com a pastora Flor, nem com o pastor Camargo. Não falam, não gostam da gente, por causa do evangelho. Não gostam, por causa do evangelho. Mas Jesus já tinha anunciado que teríamos perseguidos, odiados. Né? Isso é normal, é louvável isso. Sabe quando você quer fazer e alguém fala, não vai fazer? E Jesus fala, faz, que eu te garanto. E você pega para fazer e o povo se levanta contra você e diz que você está errado. Assim fizeram com Jesus. Jesus, quando começou pela primeira vez, começou a fazer maravilhas, curar, e o povo começou a perseguir, a preocupação dos grandões era quem está mais famoso do que a gente, mas importante. Vamos parar esse homem. Ei! Só que tinha um homem no meio aos seus discípulos. Sabe, quando o predador bate em cima de uma manada, o predador não bate no miolo, o predador vai em cima daquela presa mais fácil. E a presa mais fácil que Satanás viu no meio aos discípulos foi Judas. O homem que outrora, quando Maria derrubou um guento, derramou sobre os pés de Jesus, sobre gratidão, sobre o fato, isso um pouquinho antes, querido, sobre o fato de Lázaro estar vivo, ressuscitado, sentado à mesa ali com eles, ceando. E Maria pega um guento, algo muito precioso naquela época, e derrama sobre o pé de Jesus, lava e sai com o seu cabelo. Quem se levantou, se manifestou, falou: que isso, rapaz? Isso aí está desperdiçado, não. Isso aí vale muito. Judas. E a Bíblia fala em que ele que recebia, da mesma forma que ele recebia as ofertas, da mesma forma que ele recebia a ligeira, ali ele tirava por preso. Ei, não seja aquela presa desgarrada do meio das outras, da sua vida. Esteja junto, agrupado. Esteja junto. Não fique afastada, não fique de lado. Queira interagir, queira estar por dentro de tudo que está acontecendo. Queira ocupar o seu tempo com a obra. Que aí não vai ter tempo para que alguém te chame para que, né, te desvie sua atenção, seu caminho. Creia que o que você está fazendo para Jesus não é esquecido jamais por ele. Algo que o pastor uma vez falou, eu guardei. E ele tornou falar sobre a festividade. Né? Eu lembro que um dia a gente desceu lá na Areó, numa ruazinha abençoada, glória, bênção pura. Fomos na casa do casal, evangelizar um casal. O William, você gosta de andar? Você tinha que estar andando aquele dia com a gente. Maravilha. Só mato. Só tinha mato. Para mim é uma delícia, eu gosto de natureza. De vez em quando perguntava, vai chegar não? Calma, vai chegar. E a gente começando ali, sabe, aquela felicidade, coisa de doido, dentro do mato a pé. A gente ali numa reunião, parece, né? Lá no Santiago, a gente desceu ali a pé. E era assim, calor, só misericórdia, sem água, sem nada, a gente era desse jeito. Aí, ele contando as experiências dele para mim, e falando para mim, olha, lembro de uma coisa,
de tudo que se faz para Jesus, fica ali, depositado ali. Você vai ter crédito. E são créditos. O mais que chegue lá e não esteja, não tem problema, você já tem seu crédito. Eu já tenho o meu. E é mesmo, querido. É mesmo. Sabe por quê? Se você parar e pensar, com pouco que você faz, Jesus tem abençoado de uma forma extraordinária. Nesse exato momento, há muitos que estão no leito dos hospitais com seus filhos em desespero. E muitas das vezes, esses têm uma alimentação muito melhor do que a dos nossos filhos. Muitos deles têm plano de saúde e nossos filhos não têm. Muitos deles se preocupam do melhor leite, da melhor carne, não come refrigerante, não come açúcar, não come isso, não come aquilo. E a gente não tem dinheiro para fazer nada disso. O que vier dentro, a gente vai comer e Jesus abençoa. E às vezes a pressão sobe, às vezes a pressão desce, às vezes a glicose sobe, dispara, às vezes, né? A gente olha assim, o negócio está meio cheio de estrelinha e vamos que vamos, querido. Mas faça para Jesus. Faça. Faça mesmo. Um pouco, pastor, não posso fazer muito. Faça um pouco, mas faça. Faça. Eu fico desesperado quando não dá para outro projeto. Às vezes eu estou de fora, mas, tipo, foi essa última agora. E garrado, e corro daqui, e corro de lá, e falei, meu Deus, o pastor acostumado a mandar mensagem do que está acontecendo, me mandou para brincadeira. Esqueceu de mim, mas tudo bem, não tem problema não. Tem problema não. Mas eu já estou ansioso porque ele me chamou para quinta-feira. Já estou ansioso porque ele me chamou para quinta-feira em Volta Redonda. Né? Está no meio desse povo que a sociedade discrimina. Eu gosto disso. Eu gosto disso. É onde que a sociedade hoje, o porquê ganha um pouquinho a mais, olha meio, né, de nariz para aqueles que outrora jogava bola, conversava. Essa é a sociedade que a gente conhece. Jesus está para nos abençoar financeiramente. Só que se lembra de uma coisa. O dia que você levantar o nariz, a soberba entrar pelo teu coração e se assentar, fazer morada, ninguém arranca. Porque mais vale para Deus a tua humildade na pobreza do que a tua soberba na riqueza. Porque para ele não vai adiantar de nada. Vai todo mundo se afastar da gente, odiar a gente, de tudo que a gente vai pregar já não vai ter mais verdade naquilo. O Evangelho é pregado sobre o que a gente vive e vivemos sobre o que pregamos. Essa é a preocupação de Jesus. Se você prega o que vive e vive o que prega, não se preocupa, prega. Porque alguém vai chegar, se 10 chegar e falar mal de você, 50 vai se levantar e falar, não, faz assim não. Faz não, porque ele prega o que ele vive e ele vive o que ele prega. Não creia no que as pessoas andam falando por aí. Mas creia no que realmente a palavra tem falado ao teu coração. Porque as pessoas falam o que elas querem. E a Bíblia fala no teu coração naquilo que você totalmente necessita. E eu quero deixar isso. Eu quero deixar um versículo 30 para você saber o quanto que Jesus nos ama. O quanto que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ama. O quanto a preocupação do projeto dele na família. Por mais que esteja acontecendo algo em que você não entenda, não compreenda, também não queira ouvir, Jesus não está preocupado com nada disso. A palavra ela invade. Querendo você ou não, os teus ouvidos, querendo você ou não. Qual é essa mensagem subliminar? Já ouviu falar sobre mensagem subliminar? Aquilo que muitas das vezes você não quer ver, não quer ouvir. Música essa que você está cantando e fala, não, que isso? Eu estou cantando, não me ouvi essa música.
Você ouviu. Você ouviu. E ficou guardado. A mensagem de Jesus é muito além disso. Muito além. Muito mesmo. Ao ponto da gente lembrar de algo lá atrás. E muitas das vezes a gente não lembra o que a gente jantou ontem. Antes de ontem. No versículo 30 diz, querido. Respondeu Jesus. Ele disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. A multidão ouviu quando Deus falou. Nitidamente. Ouviram? E alguns falaram foram anjos, outros falaram foram trovões. E Jesus falou: pai, essa voz não veio por amor a mim, mas sim por amor a vós. Deus deixou expressivo e falou ali, ministrou com seu filho, para passar para o povo que estava ali presente. O grande, tão sublime o amor de Deus para conosco, querido. Não deixe com que nada nessa vida abafe, sufoque e te afaste do amor de Deus. Porque só quem pode se afastar somos nós. Porque o amor de Deus sempre, perpetuamente permanecerá sobre nossas vidas. Nós escolhemos sairmos. Por mais que tentamos correr, esconder, Ele continua nos amando. É por isso que Jesus fala: eu não vim para julgar. Porque já tem quem julgue. Amém? Creia. No que você fala, alguém está ouvindo. E esta palavra um dia, você chegará ao teu ouvido que surgiu efeito. E algo extraordinário Deus fez. Em vidas, famílias, sociedades, Deus transforma. Mas só tem o poder de transformar se nós abrirmos nossos lábios. É por isso que fala: se nós não clamarmos, as pedras clamarão no nosso lugar. Não deixe que as pedras clamem no teu lugar. Você está vivo, você está consciente, você está com plena saúde. Pregue o Evangelho. Pregue. Amém, querido? Eu agradeço por mais de Jesus.